E se eu te dissesse que o motivo pelo qual você não manifesta o que você deseja não tem absolutamente nada a ver com o teu nível de merecimento? Na verdade, essa ideia de não mereço ainda é uma das armadilhas mais cruéis, mais sutis dentro desse universo de manifestação, de cocriação da realidade e afins. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que esse conceito de merecimento, da forma que ele é ensinado por aí, não só está errado, como está te mantendo preso num ciclo de culpa, esforço e adiamento. Eu vou te explicar isso de uma forma multidimensional, baseado nos ensinamentos de Bashar, mostrando como a realidade funciona, por que você nunca precisou merecer nada e o que de fato destrava qualquer manifestação. Sabe, eu percebo que muita gente boa, consciente, sensível, tem se sabotado muito achando que precisa se tornar alguém melhor para só daí conseguir viver a realidade que deseja. Então eu te convido a ficar comigo até o final, porque lá eu vou te dar uma chave definitiva que vai finalmente te permitir se libertar desse jogo invisível do merecimento. Mas de onde vem essa ideia de merecimento? Vamos começar pelo começo. Entenda que essa ideia do merecimento, ela não nasceu na espiritualidade verdadeira. Ela nasce basicamente do jeito que a gente é criado, dentro dos sistemas que nós somos criados, dentro do sistema de moralidade, de controle, de recompensa. Desde muito cedo a gente aprende o seguinte: se eu me comporto exatamente do jeito que as pessoas esperam que eu me comporte, aí eu mereço. Se você erra, você perde. Se você sofre, é porque é para pagar algo. Se algo não acontece, é porque você ainda não está pronto. Entenda, pessoal, isso cria uma lógica inconsciente, muito sutil, mas ao mesmo tempo muito perigosa. Eu só posso receber depois que eu provar algo. Pessoal, a realidade ela não funciona assim. A existência não é um tribunal. O universo não é um juiz, pessoal. A consciência não opera através de punição e recompensa. Quer ver só uma coisa? Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Muita. Segura essa bomba. O universo funciona por ressonância e não por merecimento. Pessoal, entenda que a realidade, ela não pergunta, não existe um ser cósmico, universal, uma entidade cósmica que olha para a realidade e julga quem merece e quem não merece, quem tem nível de merecimento maior ou menor. A realidade não pergunta: ah, você merece isso, será? Ela pergunta o seguinte: isso está compatível com a vibração, com a frequência que você está emitindo agora? E frequência não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. Tem a ver com alinhamento, tem a ver com coerência interna. Você não manifesta o que você merece. Você manifesta o que é igual a você vibracionalmente. E aqui começa a parte mais silenciosa e mais destrutiva de toda essa ideia, de todo esse conceito. Merecimento cria culpa. Quando alguém acredita que não está manifestando porque não merece, deve ser porque eu não mereço ainda, meu nível de merecimento não é alto bastante. Isso aqui automaticamente, pessoal, cria culpa. Sabe, aí começa a aparecer uns pensamentos do tipo: puxa vida, talvez eu ainda tenha bloqueios que estejam impedindo de merecer mais. Talvez eu precise me curar mais. Nossa, esse aqui pra mim, pessoal, um dos mais destrutivos. E um dos mais comuns que eu vejo por aí. Essa questão do eu não mereço porque eu preciso me curar mais. Talvez eu ainda não esteja espiritualizado o suficiente. Talvez eu não tenha sofrido bastante, eu não tenha passado por provações suficientes para mostrar o meu valor. Percebe o jogo? Percebe como é que funciona esse jogo? A pessoa ela entra num
ciclo infinito de autoavaliação e nunca chega no presente. O merecimento, ele nunca tá no presente, a pessoa nunca tá, agora eu mereço. Não, ela tá sempre criando esse ciclo de estar se avaliando e acreditando que não é válido, que não é merecedor o suficiente, e as coisas nunca chegam no presente. A culpa, ela é uma frequência de resistência. É como se você tivesse, entre aspas, comunicando ao universo que você não está pronto para receber isso agora, que você não pode receber agora. Então a realidade, como servo fiel, como espelho fiel que ela é da sua consciência, ela responde, ok, então você não vai receber agora. E isso cria um efeito curioso que quase ninguém percebe, mas que explica porque tantas pessoas vivem travadas por anos na vida delas. Quem busca merecer, afasta. Meus queridos, a busca pelo merecimento, ela cria um paradoxo muito perigoso. Quanto mais você tenta se tornar digno, mais você sinaliza para o universo e para o teu subconsciente que você ainda não é digno. E isso mantém as tuas experiências, as melhores experiências que você poderia estar experienciando agora, mantém isso sempre no futuro, sempre aquele pensamento do tipo, quando eu ser melhor, aí sim. Quando eu conseguir me curar do meu relacionamento, que me causou tanto sofrimento, quando eu conseguir me curar do meu passado, aí sim, quando eu isso, quando eu aquilo. E aí você vive numa espera eterna, tá sempre esperando as coisas melhorarem, porque não existe futuro. Não existe o passado, só existe o agora. A realidade só lê a sua frequência no agora. Para de ficar tentando buscar o merecimento, tentando provar para ti mesmo e para as outras pessoas que você é merecedor. Mas sabe o que é mais maravilhoso disso tudo? E se eu te dissesse que você nunca esteve fora do lugar certo para receber? Você já nasceu merecedor. E Bashar, ele é muito claro sobre isso. E eu quero que você preste muita atenção nessa frase que eu vou te passar agora. Por favor, anota ela. Presta muita atenção. Se algo é fisicamente, emocionalmente, circunstancialmente possível para um ser humano, então você já é digno disso existir na tua experiência. Se precisar, volta e ouve essa frase novamente. Você não precisa merecer existir. Você não precisa merecer respirar. Você não precisa merecer estar aqui. Então por que raios, por que cargas d'água você precisaria merecer prosperar, merecer amar, merecer viver com leveza? A própria existência já é a prova de que você é válido. Mas então, Denner, o que realmente bloqueia a manifestação? Se não é o nível de merecimento, se não é porque eu não sou merecedor o bastante, o que é que de fato bloqueia a minha manifestação? O que me impede de viver e manifestar a vida dos meus sonhos? E eu vou te dar uma palavra para te explicar isso. Resistência. E a resistência, ela aparece, vou dar alguns exemplos, ela aparece quando você quer muito algo, mas você acredita que não pode. Eu queria tanto viajar para o Caribe, mas quem dera eu pudesse, né? Quanto de dinheiro que não é para viajar para o Caribe. Aparece também quando você deseja algo, mas dentro de ti tem um conflito sobre aquilo que você deseja. Às vezes você quer muito um relacionamento, mas dentro de você tem um medo, tem um conflito, um medo de ser magoado, de ser magoada, de ser rejeitado, rejeitada. Então você, ainda que queira, ainda que você deseje isso, dentro de você tem um conflito. A resistência também, ela aparece quando você imagina algo, mas assim que você imagina, você já reage imediatamente como se aquilo fosse impossível. Resistência, pessoal. Nós estamos sempre resistindo a tudo. Analisa a tua vida.
Eu era alguém que eu estava em constante resistência, eu estava resistindo a tudo, o tempo inteiro. Eu tinha um sonho de começar a gravar os vídeos, mas eu acreditava que, mas será que as pessoas vão gostar do que eu tenho para falar? E aí eu criava o quê? Resistência. Eu sonhava fazer as coisas que eu faço hoje, que eu gosto. Mas eu imaginava, puxa vida, mas eu tô aqui no trabalho, na época que eu trabalhava ainda, de CLT, e eu ficava, puxa vida, mas quando que eu vou conseguir fazer isso? Não vai dar, viu? Trabalhar aqui, eu preciso de férias, e eu tenho que programar minhas viagens com as férias, etc. Resistência, estava sempre resistindo, sempre criando esse cabo de guerra dentro de mim. Você talvez esteja nessa resistência, criando um cabo de guerra dentro de você, com os teus sonhos, com as suas aspirações, coisas que você gostaria de fazer. E às vezes eu tô falando aqui, não precisa ser coisas de viajar para lugares caros, mas às vezes você tem um hobby que você queria exercer muito. Às vezes você queria, por exemplo, cantar, mas você queria resistência de achar que ninguém vai querer te ouvir, de acreditar que você talvez canta mal, mas dentro de ti tem uma chama querendo que você cante, que você se expresse, às vezes artisticamente. Às vezes você é um terapeuta e você sabe que você pode ajudar mais pessoas, que você tem o poder para ajudar mais pessoas, mas você cria resistência porque você acha que você é incapaz. Percebe que longe de ser merecimento, eu não mereço, porque às vezes uma parte de você fala, eu mereço viver as coisas boas, mas tá na resistência. Uma parte está falando, mas a maior parte do teu subconsciente está dizendo que não. E às vezes a gente tem a sensação de que a realidade pune a gente, porque acontece coisa na nossa vida que nos obrigam muitas vezes a lidar com essa resistência. E nem sempre são coisas do jeito que a gente desejaria que fosse. Nem sempre são coisas, entre aspas, positivas. E a gente tem a sensação de que a gente é punido pela realidade, mas isso não é punição. Isso é como se fosse uma física, uma espécie de metafísica. A física vibracional. Presta atenção no que eu vou te falar agora, que isso aqui vai ser libertador, tá? Você não precisa se tornar alguém melhor. Isso aqui explodiu a minha cabeça de uma forma. Eu sempre fui aquele tipo de cara viciado em automelhoria. Viciado em querer me aprimorar, querer ser mais produtivo, de querer me tornar um cara melhor. Preciso me tornar, tá sempre nessa corrida de querer se tornar alguém melhor. Entenda, pessoal, você não precisa evoluir para você receber. Você não precisa se purificar para manifestar. Você não precisa sofrer para mostrar valor, para provar algo. O que você precisa fazer é parar de se contradizer internamente. Baixar, ele chama isso de estado de permissão. E permitir não é forçar. Você não força algo para permitir. Por exemplo, você está na frente de uma porta e tem alguém querendo passar pela porta. Como que você permite a pessoa passar pela porta? Você não pega a pessoa e você empurra pela porta. O que você faz? Você simplesmente sai da frente da porta e permite que a pessoa passe. Permitir é não bloquear, simplesmente não bloquear. E aqui está a diferença sutil que muda completamente o jogo. O merecimento, ele diz assim, um dia talvez, quando você provar que você é digno. A permissão, ela diz, não existe o futuro, não existe o eu irei me tornar. Eu permito agora, eu me alinho e eu permito agora mesmo. Eu permito a prosperidade entrar na minha vida nesse exato momento. E esse alinhamento, pessoal, não significa se tornar alguém perfeito. Então quer dizer que se eu me alinhar, vou precisar ser perfeito? Não. Alinhamento é honestidade vibracional. É você pensar, é você sentir, é você agir já como aquela identidade que você escolheu ser. Então quer dizer que se eu não preciso me tornar alguém melhor, eu tenho que ser alguém ruim? Eu tenho que continuar onde eu tô, sendo igual eu sou? Depende, eu te pergunto.
onde você está, sendo igual quem você sempre foi até então, te trouxe no lugar onde você almejava? Se a resposta for sim, ok. Você está alinhado com quem você almejava ser. Mas se a resposta for não, significa que você precisa não se tornar algum melhor, mas se alinhar com aquela pessoa que você quer se tornar. E que não é quer se tornar. A partir do momento que você escolhe, que você se alinha, que você decide, você se torna aquela pessoa na hora. Porque não existe passado, não existe futuro, você não vai se tornar nada. Pessoal, isso aqui tá fazendo sentido para vocês? Tá conseguindo desbloquear essa questão do merecimento aí dentro de vocês? Eu espero que sim. E se isso realmente está contribuindo para o crescimento de vocês, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe um like aqui nesse vídeo, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Aqui na descrição também você vai encontrar o link para minha jornada de volta ao ser, para o grupo VIP do Telegram também, o Portal do Criador. Lá dentro desse portal eu compartilho coisas que eu não coloco aqui nos vídeos do YouTube. Então é muito valioso você estar lá também. Se quiser, me segue também no Instagram, o link está na descrição. E comenta aqui embaixo a frase: eu me permito receber agora. Porque isso muito mais do que uma mera frase. Mas eu quero que você comente colocando intenção, colocando energia. Eu me permito receber agora. Faz isso. Sintoniza a tua energia com esse estado de permissão. E agora eu vou pedir que você se prepare, porque esse próximo ponto que eu vou te passar é onde a maioria se perde acreditando que está evoluindo. O maior erro é usar o merecimento como motivação. A pessoa pensa assim, ó, eu vou melhorar para merecer. Mas na verdade, como eu já disse num outro vídeo aqui no canal, o universo ele sempre funciona ao contrário. Então, quanto mais você tenta melhorar para merecer, significa que você não merece. A chave é, quando você se permite, aí você muda. A mudança, eu não vou chamar de... Vamos mudar a palavra mudança, vamos colocar a palavra alinhamento. A mudança / alinhamento só acontece depois da permissão e não antes. Não é que você primeiro muda e depois você permite. Não, primeiro você permite, depois o alinhamento acontece. E isso explica algo que sempre intrigou as pessoas. Por que certas pessoas manifestam sem esforço? E não, pessoal, não é porque elas são mais especiais, não é porque elas têm um conhecimento oculto, uma técnica especial que as torna mais poderosas do que você. Não é porque elas são mais espiritualizadas, elas são mais espirituais do que você. É porque elas simplesmente não entram em conflito com o que elas querem. Elas não ficam se perguntando assim, ó, puxa vida, será que eu posso? Ah, será que eu tenho um nível de merecimento para isso? Será que eu mereço isso? Não, elas apenas seguem o impulso com naturalidade. E é por isso que eu bato tanto na tecla sobre a questão de estudos, que a gente começa a estudar essa questão de manifestação, de cocriação da realidade, e a gente começa a ficar paranoico, a gente começa a criar resistência ao invés de criar estados de permissão. Enquanto que outra pessoa, muitas vezes, nunca viu esse tipo de conceito na vida, e a vida dessa pessoa flui naturalmente para ela, porque ela faz o que? Ela simplesmente permite, ela vive no estado de permissão. Ela nem tem nada a ver essa questão de, ela nem pensa sobre, será que eu mereço ou não? Mas essa questão, você só vai conseguir internalizar isso de fato quando você entender o que realmente significa valor e onde é que está o seu valor. Entenda que multidimensionalmente o seu valor ele é inegociável, ele não é acumulável, ele não é mensurável. Você não consegue, deixa eu acumular valor aqui, como se ele fosse uma espécie de energia, deixa eu acumular esse valor aqui. E daí quanto mais valor eu acumulo, mais eu atraio as coisas. Não é mensurável, deixa eu medir o valor dessa pessoa aqui, deixa eu medir o valor dela. E muitas vezes nós julgamos o nível de valor da pessoa pelos bens materiais dela. E isso derruba o nosso valor lá embaixo, porque a gente pensa assim, nossa, eu tô aqui nesse trabalho que eu não gostaria de estar,
fazendo coisas que eu não gostaria de fazer. Eu gostaria de estar no Caribe nesse momento. Logo, o meu valor é abaixo de 0. Se é que existe essa escala de valor. O teu valor, ele é uma constante existencial. O que significa isso? Que palavra difícil. Simples. Simplesmente porque você existe, você tem valor. E isso independe do que você faz. Você já possui um valor inestimável, simplesmente por existir. Porque, pessoal, olha só. O que for que você acredite, Deus, o cosmos, o universo, a consciência, o uno, o todo, Deus, Buda, que seja, escolheu vir para cá, para essa experiência e experimentar tudo isso aqui através de você. E aliás, deixa eu dar uma viajada aqui. Você já parou para pensar que talvez você poderia nunca ter existido? E quando eu digo nunca ter existido, eu não tô falando de morte, não, pessoal. Tô falando de que você não... É até difícil de pensar nisso, mas às vezes eu dou umas viajadas e umas elucubradas nessa questão. Você poderia nunca ter existido. E eu nem digo morrer. Ah, será que eu poderia morrer? Ah, quando eu morrer, como é que vai ser? Não. Eu digo, você poderia nunca ter de fato existido. Mas você existe. Você está aqui experienciando essa grande brincadeira. E só por isso, só por esse motivo de você estar aqui existindo, esse já é o seu valor. O fato é que você existe. E você sempre existirá. E esse é o seu merecimento. Agora anota isso aí que eu vou te falar, por favor. O que muda não é o quanto você acredita que você vale. Esquece essa questão do merecimento. O que realmente muda é o quanto você se permite acessar. E agora vem a parte mais libertadora de todas. A realidade não testa você. Ela não espera que você prove nada. A realidade é apenas um espelho que reflete as suas crenças, as suas definições, as suas permissões. Se você acredita que você não merece, ela, como um espelho fiel, ela vai te acompanhar, ela vai falar, ok, se você não merece, então tá tudo certo, tá aqui pra você, ó. Sinais, tá aqui, ó, você não merece. Se você se permite viver coisas boas na sua vida, ela vai acompanhar você também. Ok, vamos viver coisa boa, você se permite, então pega aqui, ó, esquece essa ideia de que é tudo provação. Não, isso é provação. Eu tenho que provar meu valor. E aí a realidade vai me dar os meus sonhos. Esquece essa ideia. A realidade não é um ser que fica observando quem merece e quem não merece. É agora que você entende que o merecimento nunca foi o problema, mas que a real questão, o real bloqueio sempre foi a tua permissão e a sua resistência. Clica nesse vídeo aqui do lado para você entrar no próximo passo dessa brincadeira, que é aprender que absolutamente tudo é neutro e você tem o poder de atribuir o significado que você quiser para qualquer coisa. Clica nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar uma forma libertadora de você enxergar a vida. Te vejo lá.